Fala galera, beleza? Então, tudo certo? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco a respeito sobre como que foram meus estudos no ano de 2022. Então eu vou comentar diversas coisas relacionadas, né? Então eu até separei aqui num cantinho aqui como que eu dividi meus estudos, a questão de prioridade de matérias, de como que foram meus simulados, como que foram as minhas redações e tal. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês terem uma ideia de como que foi, né, esse meu estudo no ano de 2022 e até, talvez pegarem qualquer coisa de como que foi e acrescentarem na rotina de estudo de vocês para que dê tudo certo no próximo ano, né, porque agora já passaram todas as provas. Bom, na verdade ainda tem as segundas fases, né, agora em janeiro, mas é isso, então bora pro vídeo. Bom, a primeira parte desse vídeo vai ser sobre, não o estudo em si, mas o que antecede o estudo, tipo, como que você vai estudar, né? Bom, pra quem não sabe, eu estudei por cursinho online, o cursinho online que eu usei chama Quadro, tá aparecendo uma foto aí, a logo desse cursinho aí na tela pra vocês. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o que eu achei mais detalhadamente desse cursinho. Mas antes do estudo em si, você tem que definir uma prioridade de matérias que você vai estudar. Então, lá no quadro, assim, eu acho que na maioria dos cursinhos você estuda todas as matérias igualmente. Ou se você não estuda todas as matérias igualmente, você acaba estudando todas as matérias. Lógico que na maior parte dos cursinhos, matemática, física, química, redação, vai ter você vai estudar mais aquilo, até porque na maioria dos vestibulares e concursos é isso que tem mais peso. Só que antes você tem que analisar o que você tem mais dificuldade e aquilo que é prioridade na sua segunda fase do vestibular, por exemplo, quem presta, né, os vestibulares tradicionais, ou no caso do Enem, se a sua instituição que você deseja entrar, se ela dá um peso maior para a redação, para a matemática, para a parte de ciências da natureza, e tem como você saber isso com base pesquisando mesmo, peso das áreas de conhecimento do Enem em tal universidade, que você acha. Bom, então a primeira coisa de tudo que você precisa, né, nessa questão de prioridade de matérias, você precisa reconhecer quais são suas deficiências. Bom, eu tenho certeza que você aí do outro lado tem dificuldade em alguma matéria específica, seja matemática, física, biologia, literatura. Em alguma matéria você tem alguma dificuldade a mais. Então você tem que... O primeiro passo é você reconhecer, não, eu tenho deficiência nisso. E o segundo passo é ver quais são as matérias que são cobradas na segunda fase do seu vestibular. Unindo essas duas coisas, você consegue ter um norte de quais matérias que você vai precisar priorizar. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha dificuldade em determinadas áreas da matemática. E sabia que matemática tinha um grande peso no Enem e um grande peso nos vestibulares no geral, porque matemática sempre é uma das matérias, junto com português, que tem mais questões. Então, eu foquei em matemática em alguns assuntos específicos. Por exemplo, análise combinatória. Eu não sabia nada de análise combinatória. Não sabia nem o que era probabilidade direito. Então, o que eu fiz, né? E, lógico, sabendo que isso era um assunto muito cobrado no Enem, por exemplo, e que caía uma questão ou outra nos vestibulares, e que, por mais fácil que fosse, eu não sabia fazer, eu resolvi focar em análise combinatória e realmente estudar muito aquilo. Ver aulas e fazer muitos exercícios daquele assunto. Outro exemplo também a respeito de biologia. Biologia, eu não sabia nada a respeito de botânica e nada também a respeito de genética. Porque isso é assunto para outro vídeo, mas o ensino médio, meus 2 últimos anos do ensino médio eu fiz em pandemia, né? Teve que ser online, e eu não prestei atenção em nenhuma aula, então eu não sabia de nada desses assuntos. Então eu tive que assistir às aulas e prestar muita atenção nesses assuntos. Então, matemática. Então, eu tô aqui com um roteirozinho. Então, matemática, física, química e biologia, e além disso a redação, foram matérias essenciais e que eu priorizei. Mas, eu citei aqui, né, 5 disciplinas. E ter 5 disciplinas como prioridade é bastante coisa. Então, quais foram as que eu realmente priorizei? Matemática e biologia, porque tinham assuntos dentro dessas áreas que eu realmente não fazia ideia e que eu precisava aprender para os vestibulares. Bom, então essa foi a primeira parte.
prioridade de disciplinas as quais você vai estudar, dar maior foco durante um determinado período do ano, ou até mesmo pode ser um ano inteiro. Você pode focar, tipo, matemática o seu ano inteiro até chegar ali um determinado tempo que você só vai focar em provas, assim. Então, você tem que estabelecer uma prioridade de disciplinas que você vai seguir. Bom, agora como que era dividida a minha rotina dentro desse estudo, né? Eu estudava 6 horas por dia, e 3 matérias, sendo, então eu ficava 2 horas por matéria. E dentro dessas 2 horas, era 1 hora vendo aula, vendo a teoria, né? E a outra 1 hora fazendo exercícios. Uma coisa que acontecia muito muitas vezes não dá, tipo, ver 1 hora certinho de aula. Então, eu não ficava muito preso nisso, de tipo, não, eu tenho que ficar 1 hora exata vendo exercício, eu tenho que ficar 1 hora exata vendo teoria. Eu não ficava muito preso nisso. Se era um assunto que eu tinha mais dificuldade, eu ia lá, ficava o tempo que fosse vendo a teoria, depois eu fazia alguns exercícios, depois na outra semana eu continuava fazendo exercício. Eu não ficava, vou ver até determinado minuto de tal aula para seguir direto para os exercícios. Eu não fazia isso porque eu acho que isso só pressiona mais a gente e acaba, sei lá, gerando um pouco de ansiedade de você querer terminar aquilo logo, de você querer cumprir exatamente aquela 1 hora de aula ou aquela 1 hora de exercício. Então, se era um assunto, por exemplo, que eu tinha mais facilidade, tipo física na parte de energia cinética, potencial gravitacional e elástica e tal, eu tinha mais facilidade nessa matéria, né? Era um assunto que eu tinha visto no primeiro ano do ensino médio, que eu não tinha, que não teve pandemia, né? Então, eu tinha bastante facilidade nessa matéria. E eu fui direto para os exercícios, não vi 1 minuto de aula desse conteúdo e fui direto para os exercícios, sabe? Não fiquei, eu preciso ver 1 hora de aula. Não preciso. Se eu já tenho uma base, um domínio daquele conteúdo, eu já vou direto para os exercícios. Então, caso você queira seguir, né, esse modelo aí, não fica muito preso nisso de 1 hora de aula e 1 hora de exercício. Faz de acordo com o que você sente a respeito daquela matéria. Se você não sabe nada, fica ali mais um tempo vendo a teoria para depois pular para os exercícios, porque não adianta nada você ver a 1 hora de aula ali e depois pular para os exercícios e não conseguir fazer quase nenhum. Você tem que ter um bom domínio da teoria para depois conseguir pular para os exercícios. Bom, agora a respeito da redação, né? Como que eu fazia as minhas redações? Bom, para quem não sabe, o meu foco não era o Enem. Eu estudava com foco na Unicamp. Infelizmente não consegui passar para a segunda fase esse ano. Bom, mas ainda assim eu tinha uma esperança no Enem. Não sei se ainda vai dar esse ano. Tem um vídeo aqui comentando meus acertos. Mas então eu treinava a redação tanto do Enem quanto a redação da Unicamp. A redação da Unicamp é um pouco mais... não é trabalhosa, mas é um pouco mais tipo aleatória, porque eles podem cobrar qualquer tipo de escrita ali, qualquer tipo de gênero. Então você tem que se virar ali na hora. Então, então eu vou comentar a respeito sobre como que eu escrevia minhas redações do modelo Enem. Eu separava um dia da semana para treinar a redação. E do começo, mais ou menos fevereiro até julho, eu fazia a redação tranquilo, não fazia contando tempo, nada. Se eu tivesse alguma dúvida de repertório, eu pesquisava algum repertório para me ajudar ali, porque eu acho que logo no começo você começar treinando o tempo em si, eu acho que não é muito legal, porque você vai se forçar desde o começo, assim. E eu acho que nesse começo você tem que aprender a desenvolver a sua escrita ali, o seu jeito de escrever, para depois aí sim, quando você já está habituado a escrever, você já treinar com o tempo ali te pressionando. Então nesse começo eu fiz sem contabilizar o tempo. Eu fiz toda semana uma redação, então não teve uma semana que eu não fiz redação. E por que também, além de você desenvolver essa escrita no começo, por que eu também acho importante você não contar o tempo logo nesse começo, né? Porque você vai elaborando um meio que um modelo coringa para você mesmo. Tem diversos modelos coringas aí na internet, só que o ideal é que você elabore o seu próprio. Então, eu fui elaborando o meu modelo coringa. Fui pegando coisas que eu achava num lugar para colocar na introdução, depois pegava coisas de outro lugar que eu tinha visto na internet para colocar como repertório no desenvolvimento 1. E assim eu fui fazendo ao longo do ano, tanto que eu até meio que consegui desenvolver o meu próprio modelo Coringa. Então, se vocês algum dia quiserem que eu traga aqui no canal para vocês, eu super trago aqui e acho que vai ser bem legal. Agora, sobre o modelo da Unicamp,
eu fui treinando com as redações também do cursinho, né, do cursinho online, e era sempre um gênero diferente. Então eu vi o gênero ali na hora e eu falava, pô, eu sei escrever? Se fosse algo que eu já tinha escrito diversas vezes na escola, eu me arriscava ali, tipo, uma notícia que é algo mais básico, né? Tipo, tem que cumprir o lead e tal, aquelas informações que são obrigatórias na notícia, eu já me arriscava direto. Agora, se fosse algo mais, fosse algo novo para mim, eu pesquisava um pouco a respeito do gênero, anotava em uns cartões, assim, umas fichas, assim, informações a respeito desse gênero para eu ficar revisando. E depois eu escrevia. E era basicamente isso que eu fazia para as redações da Unicamp. Agora, redações modelo VUNESP, da FUVEST, eu não pratiquei, porque o meu foco era realmente a Unicamp. Então foi basicamente isso, fazendo uma redação toda semana. E na maioria das vezes eu fiz redações Enem, e às vezes eu fazia redações da Unicamp também. Bom, agora a respeito dos simulados, o que eu fiz, né? No cursinho que eu fiz, né, online, tinha simulados lá com muita frequência, simulados Enem, FUVEST, Unicamp. Só que no começo eu fiz se eu não me engano, 3 simulados do Enem, e um da Unicamp e o outro da FUVEST. Só que eu não gostei dos simulados deles. O da Unicamp são questões... o da Unicamp não, o do Enem são questões elaboradas por eles, só que eu não achei que tinha a cara do Enem, então eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso daqui porque, sabe, não tá me agregando em nada isso daqui. E do Enem, e da Unicamp e da FUVEST, eles pegavam questões das provas anteriores, então eu falei, cara, eu não vou fazer isso daqui porque as provas anteriores eu quero deixar um pouco mais pra frente para fazer. Então eu parei de fazer simulado do cursinho. Então o que eu fiz? Eu pegava provas anteriores dos vestibulares paulistas e treinava em casa mesmo, aqui em casa mesmo, como se fosse eu fazia tranquilo, sem contar o tempo. E eu fiz isso até julho. E por que eu fiz isso? Para não ter a pressão do tempo logo no começo. E eu ainda tinha muitos conteúdos que eu não tinha visto e que eu precisava para fazer muitas das questões que ali apareciam. Então eu não queria ter essa pressão, porque eu realmente queria testar se eu estava sabendo aquilo ou não. Aí a partir de agosto, que eu já tinha visto mais conteúdos e tal, já tinha fechado uma boa parte das disciplinas, eu comecei a contar o tempo, peguei principalmente as provas da Unicamp, né, os anos anteriores, e contabilizei o tempo. E eu acho que é interessante, no começo, assim, quando você começa no primeiro ano de cursinho, que foi o meu caso, né, não contabilizar o tempo. Agora, caso provavelmente eu vou ter que fazer mais um ano, aí não, aí eu acho que eu já posso contabilizar o tempo desde o começo, tá certo? Então foi basicamente isso que eu fiz com simulados. E simulados eu não fazia, essas provas antigas que eu pegava, eu não fazia toda semana. Tinha semana que eu ficava mais livre mesmo, mas a partir da reta final, que eu vou comentar mais pra frente, foi toda semana. Foi praticamente assim, um dia sim, um dia não. Eu já comento com vocês a respeito de como que foi essa reta final aí. Bom, agora eu vou falar sobre uma parada que eu já vi assim no Instagram, já vi no YouTube, e que eu vi principalmente uma mulher aqui do YouTube, que ela é muito boa, eu recomendo que vocês assistam ela, ela chama Suzane Ribeiro. A primeira vez que eu vi esse método foi no canal dela, que é a Maratona de Humanas. Porque o que acontece? Se você prioriza matérias como matemática, física, química, biologia, para estudar, né, durante o ano inteiro ou até uma parte do ano, o que você faz com as outras matérias, como história, geografia, literatura? Você faz o que ela chama, né, que muita gente chama por aí, que é maratona de humanas. O que consiste esse método? Você assistir às aulas no YouTube, no próprio curso online ou no cursinho presencial, e depois você fazer exercícios daquilo em simulados ou nas provas antigas. Você não assiste a aula, para um tempo para fazer exercício daquele assunto. Você foca principalmente em assistir às aulas o máximo possível, ver o máximo de aulas possíveis, e depois que aparecer aquele conteúdo nos simulados ou nas provas antigas, você vai ver, você vai saber aquele assunto por cima, assim, e caso você erre a questão, você volta de novo para ver aquele detalhe que você errou. Então, a Suzane fala para fazer isso ao longo do ano, né? Então, desde o começo do seu estudo, você já tem que começar a ver, assistir a essas aulas de história, de geografia. Só que o que eu fiz? Eu comecei a assistir a partir do meio, porque eu tinha muita coisa para fazer no começo desse ano, né?
E aí não dava tempo de eu assistir essas aulas. E quando que você assiste essas aulas? Quando você tá fazendo coisas assim que você não presta muita atenção. Então, tipo, quando você tá lavando louça, quando você tá fazendo seu café da manhã, esse tipo de coisa. Então, a partir do meio do ano, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir aula de história, principalmente. Assistir aula de história aqui no YouTube mesmo, do canal Parabólica. E foi assim, eu fui vendo coisas que eu achava mais importante, coisas que eu falava, cara, eu preciso saber disso daqui para fazer uma prova do Enem, uma prova da Unicamp ou essas coisas. Assisti muita aula sobre Brasil também, principalmente a questão da independência do Brasil, né? Até porque esse ano, né, 2022, foi o bicentenário da independência, então eu assisti coisas que eram muito prováveis de cair, né? E foi assim, eu tive uma boa base em história, né, no meu ensino médio. As aulas online de história que teve durante a pandemia eu continuei assistindo, então não foi algo... Eu achei que foi muito bom essa maratona. Eu não precisei parar um tempo para ver aquele conteúdo, fazer exercício sobre aquele conteúdo, e eu tive um bom desempenho em história em todas as provas aí que eu fiz. Geografia eu também fiz a mesma coisa, principalmente com a geografia física de São Paulo, que é algo muito cobrado nos vestibulares paulistas e que eu praticamente não sabia nada. Então eu fiz muito isso com a geografia física, com a geografia urbana também de São Paulo, até do Brasil, geografia agrária, então eu fiz isso com muita coisa. Literatura também foi uma que eu vi, escolas literárias, durante essa maratona. Então eu realmente fiz essa maratona e me ajudou bastante. Bom, agora a respeito das obras literárias, né? O que eu fiz? Então, na Unicamp, na USP também, eles têm uma lista de obras literárias que eles cobram tanto na primeira quanto na segunda fase. E o que eu fiz, né? A respeito da Unicamp, que era o meu foco. Eu li as obras literárias que estavam na lista, né? E não cheguei a ler todas, até porque tinha algumas, tipo a obra do Racionais MCs, que você tinha que ouvir o álbum deles e mais analisar as letras ali. Então não cheguei a ouvir o álbum deles, assim, eu vi mais uma análise mesmo. A carta também do Pero Vaz de Caminha, eu não cheguei a ler a carta, porque eu já tinha visto diversas vezes essa carta em livros de história e tal, e aí eu não cheguei a ver. O que eu fiz nessas que envolviam, que eram mais assim curtas, assim, que não envolviam textos mesmos, eu vi análise no YouTube, até coisas que envolviam texto, tipo Marinheiro. Eu não li a obra do Marinheiro, mas eu li a obra do Machado de Assis, Bons Dias, li a Falência, da Júlia Lopes de Almeida, li o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Então eu li algumas obras aí, li a Niket, eu não sei se assim se pronuncia, daquela autora moçambicana. E então eu li essas obras e também assisti as análises a respeito dessas obras do canal Leio Logo Escrevo, um canal muito bom aqui do YouTube. E assim, eu acho que você deva ler as obras, assim, você faz o que você quiser, né? Mas assim, na minha visão, eu me sinto mais seguro lendo as obras, principalmente na segunda fase. Eu sei que eu não passei, né, para a segunda fase, mas numa questão dissertativa eu me sinto mais seguro respondendo aquela questão se eu de fato li a obra. Agora, se eu só vi algum vídeo no YouTube, eu me sinto meio inseguro, porque eu só vou ter as informações que aquela pessoa do vídeo do YouTube me passou, entendeu? Então é isso, eu acho legal ler as obras porque elas funcionam até como um repertório, né, nas outras áreas de conhecimento, tipo redação. Teve até uma redação que eu cheguei a usar a obra Niket, que falava a respeito de violência contra a mulher. Eu cheguei a usar essa obra nessa redação, então foi muito bom, sabe? Eu sempre buscava relações entre a obra e alguns temas de redações, para caso aparecesse, né, um tema no Enem que se relacionava com aquilo, eu poder usar tranquilamente aquela obra. Então é isso, eu acho legal ler as obras sim, e foi isso que eu fiz a respeito dessas leituras obrigatórias aí no ano de 2022. Bom, agora comentando sobre a reta final, né, o que eu fiz nesses 2-3 meses antecedentes a esse período de vestibulares, né? Eu peguei bastantes provas anteriores da Unicamp, principalmente, e fui fazendo ali toda semana. Então, o que eu fazia? Eu pegava um dia, né, na segunda, eu fazia a prova, aí na terça eu corrigia aquela prova, assim, descascava toda aquela prova ali, via todas as alternativas, por que não era aquela alternativa,
caso eu tivesse errado a questão, caso eu tivesse acertado no chute, por que eu tinha acertado no chute, né? Porque eu meio que errei a questão, por que eu não sabia fazer aquilo. Então eu realmente fazia esse trabalho minucioso aí de ver o que eu tinha errado em cada questão. Isso, né, eu fazia segunda, assim, terça corrigia, aí na quarta eu fazia outra prova, aí na quinta eu corrigia e na sexta eu pegava algumas questões de alguns assuntos que eu precisava revisar e fazia essas questões. Eu pegava essas questões no estuda.com, então se eu queria revisar algum determinado assunto, eu botava lá os assuntos que eu queria revisar e eles me davam um apanhado de questões e eu fazia aquelas questões naquele dia. Então era basicamente isso que eu fui fazendo durante toda a minha reta final. E eu não fiz isso só com provas da Unicamp, eu peguei também as provas da FUVEST, algumas da Unesp também, acho que umas 2, 3 da Unesp, mas o foco mesmo era a Unicamp. Pra vocês terem uma ideia, eu só peguei uma prova anterior do Enem para fazer, eu peguei uma prova anterior de 2012 para fazer, então, e era uma prova assim, muito fácil, era meio que na época que o Enem não tava tão pesado, né, quanto tá hoje. E é isso que eu fui fazendo. Outras coisas que eu fazia também, tipo, sei lá, de final de semana. Se tinha algum assunto de matemática, por exemplo, que eu queria revisar, eu procurava lives de exercícios daquele assunto. Então, por exemplo, tem um professor aqui no YouTube muito bom que chama Gabriel Miranda. Aí ele fazia lives sempre fazendo 5 exercícios daquele determinado assunto. E ele deixava lá um PDF, um arquivo no Google com aqueles 5 exercícios. E aí eu ia lá e fazia todos aqueles 5 exercícios e depois eu já estava na live ali a resolução dele. Então eu sempre eu encontrei essa forma de ir revisando. Então, sei lá, tinha uma live de geometria, eu tinha que revisar tudo de geometria, assim, sem despretensiosamente, sabe? Assim, eu tô lá fazendo nada de sábado. Aí eu ia lá, assistia uma live do cara e via assim, se eu tava precisando revisar aquele determinado assunto ou não. Então foi basicamente isso que eu fiz na minha reta final. E na última semana, assim, antes da Unicamp, eu fiquei mais de boa mesmo, fiz algo mais tranquilo para não sobrecarregar tanto. E foi isso, basicamente isso. Bom, então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre como que foi esse meu estudo nesse ano de 2022, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder sim. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, um mano aí falou pra eu começar a pedir like, essas coisas. Não tenho muito costume, não. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, faz todas essas coisas aí que blogueirinho pede. E acho que é isso. No mais é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado por quem chegou até aqui e valeu!